Bom dia! Bom dia, comunidade Sofia. Bom dia, comunidade Sofia. Como vocês estão hoje? Hoje a gente vai receber, né, a Nanã no programa Uma Planta por Dia, uma planta a cada dia. Bom dia para quem for entrar, para quem for assistir depois também. Hoje vai ser muito especial. Vamos aguardar e se alguém chega ou a gente. Se tu quiser também já falar, mano. Hoje o Carlinhos me chamou, né, pra falar de uma planta também. Aí nas conversas a gente decidiu que eu falaria sobre o capim-santo. Eu não sou nenhuma estudiosa das plantas, mas o que aconteceu durante a trajetória da minha vida é que o Águia Branca é um contador de história, né? Então, durante muito tempo, tudo que eu ia sistematizando, canalizando, era através das histórias que ele contava. E depois de alguns anos, né, eu comecei a incorporar, né, espíritos, eles vinham contando a história da vida deles, essa é a missão que a gente tem através das histórias. E um determinado momento, né, depois de um bom tempo, o Águia me iniciou como contadora de histórias. Adentrar, né, abrir um campo de informação da Terra, um tempo, né, e até ele contar a história sobre algo. Então eu estou muito feliz porque eu vou aqui me iniciar com vocês contando uma história, né, que é do Capim Santo. Então eu vou falar contando a história do Capim Santo. E eu sou muito grata ao meu filho, Carlinhos, por estar nesse momento aqui com vocês. Então, mãe, eu queria que antes de tu iniciar e até antes de tu entrar nesse caminho espiritual, talvez quando tu trouxesse mais pra consciência que isso estava acontecendo, né? E que não tinha mais o que fazer nesse sentido e era se entregar mesmo. Como que era a tua relação antes com as plantas, no sentido, assim, da fitoterapia, né, do teu uso, como que era, assim, como que foi a tua educação com as plantas? Na minha infância eu tinha visões, né, de seres e com as plantas, né, eu via assim cores, formas e seres. Só que eu fui me desconectando disso. Então, mesmo eu sendo paraense, né, vivendo muito perto da natureza, eu fui me desconectando muito das plantas, assim, não tinha uma relação íntima. Eu tinha uma relação assim, às vezes fazia um chá, mas era muito difícil, né? E aí quando eu comecei a receber o águia, a falar com a águia, eu tinha na época eu tomava remédio controlado e aí eu harmonizei, né, o meu projeto de vida e o vô Benedito apareceu para mim e falou que eu deveria durante esse desligamento tomar muito chá de capim santo. E era muito, eu tomava bastante. Então foi a minha primeira reconexão com as plantas. Foi quando eu estava me curando, né, do diagnóstico que eu tinha, que desde a infância eu fui diagnosticada com epilepsia e quando eu recebi a Elca e o Águia, isso foi se harmonizando e o vô apareceu e falou. Então aí foi o meu retorno, foi com capim santo. Eu nem, eu Olha, nem me lembrava disso. o, eu, tu já me falou algumas vezes que tu fazia alguns produtos também, né, Sim, antes. E como que era, assim, tu usava o óleo essencial, como que era, assim? antes disso, eu tive uma breve conexão novamente assim com as plantas, que foi quando eu fiz produtos naturais, né? Não, na época não era como hoje que era natural fazer isso. Aham. Tava todo mundo meio desconectado, então eu fazia sabonetes, travesseiros, é,
Mas era assim, dentro do que eu aprendia, eu ia formando, né? Eu não sabia que aquilo já era uma conexão, uma intuição. Aham. Mas eu ia formando produtos ali. Gostava muito de maracujá, fazia óleo, então eu usava a essência, as ervas, frutas secas. Mas durou pouco tempo porque na época eu tinha ficado doente e não pude continuar. E ainda nesse momento, tu já sentia essa espiritualidade manifestada? Tu já tinha esse acesso às informações do que uma planta já poderia fazer no seu espectro? Não, não tinha, porque como eu tava, né, eu passei muito tempo tomando remédio controlado, então desconectou totalmente. Então eu parei de ver, parei de sentir essa conexão com a natureza. Uhum. O retorno mesmo foi quando parei os medicamentos e aí comecei, né? Depois de um ano e pouco que eu parei os medicamentos foi que eu comecei a ver novamente a energia das plantas, os seres, né? Os duendes e tudo, e conversar. Eu queria que tu falasse um pouquinho também do que simboliza o reino vegetal, tendo em vista é, essa nova onda de pessoas e seres que estão atrás, né, da conexão com a floresta, e que tu falasse um pouquinho das plantas de poder, assim, É, já abrindo todas as espirais aqui. sim, é, no meu entendimento, na minha crença, né? O reino vegetal ele vem, ele começa a se formar na natureza depois das águas, né? Aqui, então depois de movimentos e movimentos das águas começam a cair sementes, né? Sementes são informações condensadas de sabedorias das estrelas, né? Que simbolizam a verdade. E todo o movimento da nossa vida é para que a gente encontre a verdade de uma informação. E assim, antes mesmo dos seres humanos virem para a Terra, né? O reino vegetal estava vivo e crescendo com as informações e sabedorias, né, luminosas aí de toda uma alquimia. O que eu percebo que o reino vegetal ele foi preparando cada parte e área dessa terra, né, para que num processo aí de evolução, né, depois do animal, a gente pudesse ter essa conexão, né, e ter aquela energia da verdade que o reino vegetal passava para nos ajudar, né, no nosso caminhar. Portanto, como estava, né, esse reino primeiro vegetal, nós também crescemos com as informações da natureza, das plantas, né? E em nós estão essas informações. Então, quando a gente está se reconectando, a gente está se reconectando com uma verdade que está no nosso interior e na natureza, né? E que isso auxilia para que o nosso caminhar seja leve e pleno, para a gente compreender, né? Que muitas vezes a gente acha assim, é só a terra, somos só nós, ou é uma separação, coisas além da terra. Não, tá tudo unido através da natureza, de uma verdade, e que tudo pode ser mais leve, saudável, pleno, quando a gente tem essa conexão, que ela é uma conexão de vibração, né, de informação. E, e sabendo agora um pouco mais da história, né, e dessa crescente da evolução, onde que entra a importância das plantas de poder? Então, por exemplo, a ayahuasca, né, a jurema, porque essas plantas, talvez seja difícil a resposta, mas vamos refletir o porquê algumas delas, né, que chega ao nosso acesso e ela é aí Sim. até dentro de um mercado, né, de uma lógica de cura. Para mim, assim, toda planta é uma planta de poder, né? Então, qualquer que for a planta, a natureza, ela é uma planta de poder porque ela te traz o potencial verdadeiro de uma informação. Porém, existem algumas, né, alquimias
que foram ali consideradas como, é uma planta de poder, né? Porque ela é um enteógeno, ela acorda uma sabedoria um quanto muito maior dentro de nós, né? E aquilo nos traz esse potencial da verdade. Então, quando a gente está falando, né, da ayahuasca, da jurema, tem outros preparos aí até que o Águia traz, né, do lótus azul, com cajueiro e várias outras, né, consagrações que a gente chama da planta do poder, é porque elas vieram de uma determinada sabedoria, né, onde elas acordam um quanto maior, né, dessa verdade universal, e aí isso faz com que esse poder esteja mais ativo no movimento da nossa vida. A gente pode falar então que as plantas, apesar de terem milhares de espécies, assim, na essência, acho que todas têm o mesmo fio, né? Da criação, né? Agora, fala pra mim o que a Nádia, né? É assim, claro, com essa conexão espiritual, mas quando você vê um capim santo, né? Ou quando você vê uma espécie que te remete a ele, conta pra mim o que tu vê da forma, como tu pensa que o que vem dentro de ti, assim, para além de um conhecimento externo, né? Que também tá tudo conectado. O capim santo para mim me traz uma emoção muito grande, uma gratidão imensa. É algo que não sei explicar muito, né? Por exemplo, estava falando agora, né, no início do meu processo de cura, foi essa conexão, né, como vou pedindo para eu tomar o capim santo. E agora, na minha vida, quando se conclui uma mudança, né, também de muitas situações onde eu vou focar mais em contar histórias e trazer as histórias, o capim santo se apresenta, né? O capim santo ele veio de um sol, que é o sol Pólux, alfa e ômega. Ele representa, esse sol Pólux é o corpo na história, né? Um dia vocês vão saber mais. Ele é o corpo de Quanin Melquisedeque. E foi desse sol que nasceu a estrela Pleiadiana Maia, que é a estrela que é a estrela de minhas raízes ancestrais. Então, falar do capim santo para mim é falar então de uma matriz do meu DNA, assim, que me traz a expansão da compaixão e principalmente a sensação de ser grata por tudo na vida, assim. E é muito lindo. Eu amo o capim santo. Eu lembro do vô que me trouxe. O vô é um espírito incrível, muito amoroso, o vô Benedito da Calunga, né? E lembro de minha conexão também com a espiritualidade, né? Porque quando parei de tomar o remédio e acordei novamente, né, para toda a minha missão, eu estava no poder do capim santo. É emocionante, né? Tava. Bom, o capim santo a gente conhece ele. Ele é aquele mato, né? É aquela toiceira verde, né? Que a gente chama também de capim cidreira, o próprio capim limão, lemongrass. E ele tem uma característica também parecida com uma espada, né? Ou com uma faca, uma adaga, mas ao mesmo tempo ele voa no vento, né? Então ele é muito maleável. E uma característica assim que me chamou bastante atenção nele é que ele corta, né? Ele corta forte. Sim. E tem um cheiro maravilhoso. Para mim, o melhor. O cheiro que eu mais gosto, assim, das ervas é o do capim santo. Ó, eu vou trazer um pouquinho aqui rapidamente sobre as propriedades fitoterápicas. A Lívia tá dizendo que tá com chazinho de capim santo. Que lindo! Aqui fala bastante do uso para alterações no estômago. Ele melhora a digestão, ele trata então essas alterações de estômago.
Estômago é a Terceira informação, tudo que a gente traz de julgamento. a ação anti-inflamatória e analgésica, tratando dor de cabeça, muscular, dor de barriga. Essas informações de luxação ou de um lugar que o teu corpo está pedindo uma ajuda, né? É uma inflamação, né? Nada mais é que um processo de defesa do próprio corpo. Ele pode auxiliar, né, com a sabedoria dele, o capim-limão. Ele ajuda a proteger os níveis de colesterol do corpo, sendo bom para o coração. Ele pode regular a pressão arterial. Há propriedades que dizem que são anticancerígenas. Ele é rico em antioxidante, então ele ajuda a combater os radicais livres do nosso corpo. E até a gente estava falando nesse sentido de se ele ajuda a combater corpos que são estranhos, então ele faz essa limpeza também, né? Sim. Ele tem esse papel de Ogum também, no sentido do corte, né? E aí ele pode diminuir inchaço, aliviar gripe. O que a gente pode É fazer muito com o capim? bom no processo, né? Gripou, ou tá com alguma bactéria ou algum vírus, o capim santo, né? Tomando todo dia auxilia ali, né? No expurgo, na reorganização disso. Também para limpar a casa, né? Isso o vô me ensinou, fazer o chá de capim santo e jogar na casa auxilia ali a reorganizar, além é porque assim o capim santo ele não vai só expurgar os miasmas, né, as formas, pensamentos que estão em casa, ele vai trazer o encantamento, o cheiro, o amor e diluir aquilo, né? Então justamente isso que ele promove em essência, ele não vai separar, né? Por isso que ele vem do sol, de polo, alfa e ômega, da compaixão. Ele não vai separar, ele vai envolver aquilo com um cheiro e é tão potente, né, a sua força que vai com amor reorganizar, dar uma nova forma, né, e ali fazer com que aquilo suba sem, né, de tão forte que ele vai fazer aquilo, sabe? Harmonizar e ficar mais leve. Então é muito bom para jogar em casa, né? Fazer o chá de capim santo, jogar no chão, deixar aquele cheiro gostoso e muito amor também. A Badis que tá com chá, a Denise com o chá de capim santo. Que legal. Então, acho que a gente pode começar a fazer. Agora a gente vai entrar numa ritualística, né, ou num processo aí de concentração. Quem quiser participar, a Nana ela vai trazer a história do Capim Santo. A gente vai nesse momento então respirar profundamente. Vamos confortar o nosso corpo. Eu vou abrir o fluxo nesse momento da espiral vital verde, na sabedoria do reino vegetal, das primeiras herveiras, os primeiros raizeiros. Nesse momento eu convoco a chama violeta do comando de Ezequiel, a nave de Buda, a água doce, ativação da chama de Arcanjo Miguel e Arcanjo Rafael,
vamos contar agora a história do Capim Santo. Então eu vou pedir que a cada respiração, as espirais da natureza, da história do Capim Santo, possam receber com uma permissão amorosa que cada um de nós, a cada respiração, vamos adentrar nesse tempo. E há muito tempo atrás, nessa natureza linda na Terra, existia um lugar chamado Mohenjo-Daro, na Índia antiga. Um lugar especial, cheio de mistérios e beleza. E lá tinha uma jovem lindíssima que se chamava Kalpana. Kalpana, uma jovem bela, de olhos encantadores. Os olhos de Kalpana representavam a beleza de Mohenjo-Daro, todo o encantamento e mistério daquele lugar, daquela linda natureza. Kalpana tinha o desejo de ser mãe. Mas Kalpana era uma jovem, mulher, solteira, livre. Mas ela tinha esse desejo de gerar. Kalpana foi caminhando suavemente na natureza, olhando para a natureza como só seus olhos poderiam olhar, com todo o encanto. Até que num determinado momento, Kalpana viu uma macieira da Índia, cheia de maçãs e frutos belos. E Kalpana, então, foi até a sombra da macieira. Era um dia de sol quente, belo, iluminado. O sol da Índia. Kalpana sentou na sombra da macieira. E sem pensar em um porquê, ela só sentiu suas emoções e chorou. Esse choro não era de tristeza ou de alegria, ela chorou, porque Kalpana desejava ser mãe. Ela se permitiu chorar. Até que um momento, suas lágrimas caíram na raiz da macieira. E o seu desejo imenso de ser mãe. E assim, num determinado momento, um ser apareceu em sua frente. E Kalpana olhou, era um palhaço. E se movimentava de uma forma engraçada. Kalpana pensou, quem é você? E esse palhaço falou assim, Ryoka. E ela olhava. Mas o que você está fazendo aqui? E ele, Kalpana, o que você deseja? E ela pensou, eu desejo ser mãe. Você não deseja só isso.
Você deseja ser feliz, você merece mais ainda. Naquele momento, uma maçã caiu da árvore. E no momento em que essa maçã caiu, Kalpana sentiu um tremor e Heyoka, em seu movimento, trouxe uma nave imensa para frente de Kalpana. Era uma nave lindíssima, solar, de muita luz. E daquela nave começaram a cair águas feito chuva. E no meio daquelas gotículas de água, algumas sementes caíram na mão de Kalpana. O palhaço então falou para ela: Kalpana, planta essas sementes. Quando nascer a folha, você vai fazer um cinto de folha nos seus quadris, na direção do seu umbigo. E você vai engravidar e vai ser muito feliz. Kalpana, então, saiu caminhando feliz, com todo um encantamento. Plantou as sementes. E depois de 5 meses, Kalpana, então, sentiu o cheiro daquele capim. Pegou o capim santo, fez um cinto, um cordão verde, com um cheiro encantador. E se antes Kalpana tinha a visão encantadora de tudo, agora ela tinha o sentido de sentir o cheiro do capim. Amarrou em seus quadris e Kalpana dançava, feliz, assim como Heyoka dançou para ela. Kalpana dançava, 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 e um dia Kalpana foi para uma festa e dançou lindamente. E em cada balançar de seu quadril, o cheiro do capim santo envolvia todos. E um homem ficou muito encantado com aquele cheiro e com o balançar do quadril de Kalpana. Ficou encantado por Kalpana. Ele chegou até Kalpana, começou a dançar com ela, e assim eles se uniram. Kalpana engravidou, mas além de engravidar, ela tinha uma pessoa e um homem que era encantado pelo seu movimento. Muito feliz. Eles eram parceiros, companheiros, alegres. Kalpana teve seu filho e se tornou uma sagrada curandeira do capim santo. Ela curava todas as dores, todas as pessoas que estavam tristes. E simplesmente do início ao fim, Kalpana era feliz com sua família. Kalpana era cheia de graça e de gratidão. E assim ela espalhava a essência do capim santo para todos. O capim santo veio de Pollux, Alfa e Ômega. Ele traz a compaixão. Ele expurga de nosso campo os julgamentos por todos os desejos. E em silêncio, o capim santo faz com que a gente alinhe toda a nossa alegria, o movimento da vida, para sorrir, para gerar toda a nossa potencialidade. Gratidão. Que linda história! Eu não sei vocês, mas eu tô viajando. Pessoal,
queria agradecer, né, hoje em especial a Nanã, essa mulher linda que acolhe assim todos e com muito amor, com muita firmeza e também muita leveza, né? E que junta aí do Luiz e da Débora também formaram essa plataforma e oportunizaram também eu estar aqui, né? Com um programa. Então, queria agradecer. Hoje a gente encerra o fluxo de 21 dias, né? 21 plantas. E quem não assistiu e quiser reassistir algum outro programa, eu acho que é legal porque eu fui fazendo uma harmonização durante esses 21 dias, né? Então quem se conectar com o máximo de plantas vai conseguir aí absorver essa harmonização. Tem bastante meditação, né? Bastante conhecimento. Tá coberta do cheiro de capim santo, a Denise, amor, que bom. E a gente volta com o programa, né? Acredito que uma vez por semana. E aí a gente vai fazer mais esse bate-papo e também essa busca, né? Quem sabe a gente vir contar um pouco das histórias do águia, né? Das Sim. plantas. Com leveza, com simplicidade. Quer falar mais algo? Só gratidão imensa estar aqui com vocês nesse momento. A babá tá falando, vamos fazer outra vez. Gratidão imensa, é muito, muito amor. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e com Carlinhos. Te amo. Beijo. Agradeço, é muito amor estar com vocês, Veri. Sou Viva feliz. Euê! Cossi? Cossi Euê, Cossi Euê Ossanha. Muito amor, muita luz. Breve a gente tá de volta. Eu vou lançar na comunidade Sofia em breve o curso da Reconexão Euê, pra gente aprender mais sobre o fluxo junto com as espirais da Elka. Né? Acho que é bem legal aí quem sentir de fazer. E agora no meio-dia tem o Silêncio de Amarilis junto com a terapia Elka. Então a gente vai se preparar aqui e vamos nessa. Beijo! Cossi, ué. Gostei.